Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A paz do Senhor Jesus a você que assiste mais esse vídeo do canal Antes Tardim do que Nunca. É, dia 14 de janeiro de 2018, vamos estar gravando aqui a segunda parte do capítulo 2 de Provérbios. E hoje nós vamos estar falando aqui a partir do versículo 11 até o final. É, lembrando que esse capítulo 2 ele é um pouquinho mais intenso, ele fala um pouquinho dessa relação da sabedoria, daqueles que buscam a sabedoria vão colher esses frutos, né? E também da consequência daqueles que abandonaram essa sabedoria ou rejeitaram esse relacionamento com Deus, essa busca pelo relacionamento com Deus. Lembrando que o temor a Deus, o respeito a Deus, a sua palavra, né, respeito à sua criação, à sua vontade, é o princípio da sabedoria, é o princípio do bom senso, é o princípio de uma vida de virtude, é o princípio da moralidade. Passa-se pelo temor a Deus. Então, vamos lá, a partir do versículo 11, ele diz que o bom siso, ou seja, o bom juízo, te guardará, e a inteligência, ou seja, o conhecimento, vai te conservar. Ele está dizendo que aquele que tem uma vida equilibrada, aquele que tem um bom senso, vai ter o conhecimento necessário para resguardar a sua vida. Mas resguardar a sua vida de quê? Aí na sequência desse capítulo 2, ele vai dizer qual é o que vai ser resguardado, ou seja, qual é o fruto daquele que tem uma vida equilibrada vai colher. A primeira coisa que vai ser resguardada é que vai te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, né? Se você quiser aprofundar mais no assunto, recomendo que você assista ali o vídeo de Salmos de número 1, a qual nós fizemos, está aí no canal, né? Vou deixar também a descrição aí eu vou deixar o link aí na descrição para te facilitar. Né? Ele fala que você vai ser resguardado, né? Você que tem um bom senso, né? O conhecimento que você vai ter vai te resguardar do caminho mau e do homem que fala coisas perversas e perversidade, né? Ímpio aqui no ímpio, mas claro, não é só de coisas maldosas, mas sim coisas contrárias ou coisas que venham perturbar a sua fé, né? Desde já vale resguardar informação, né? A descrição da palavra informação é conhecimento de dados, né? É a totalidade dos dados. Eu gostei muito de uma definição que eu ouvi tempos atrás, né, que dizia que informação é a interação dos dados e essa interação vai formar a sua opinião, formar a sua percepção de vida, formar o seu conceito de vida. E essa interação se dá não só na capacidade que você tem de receber esse dado, mas como você compreende esse dado, como você questiona o dado que lhe é fornecido, né? Se você tem um senso crítico, né, apurado, ou se você aceita todo tipo de dado que lhe é fornecido, você tem como verdade absoluta. Então, a forma que a pessoa que tem equilíbrio no seu discernimento, ela vai ter dados o suficiente que vai lhe conservar de uma orientação ruim, né, de uma orientação fora dos caminhos, fora da verdade, dos princípios bíblicos. Também vai te resguardar do versículo 13, que diz: dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, né? Ou seja, aqueles que deixam os caminhos retos, os caminhos perfeitos, os caminhos santos, para andar por caminhos tortuosos, né? Caminhos indecisos, obscuros, né? Caminhos levianos, nós poderíamos também dizer assim.
Vamos assim, uma aplicação bem prática. Uma pessoa que estava no caminho de Deus, que acreditava como você, né, que estava ali não só indo à igreja, mas ela sempre estava praticando a palavra, ela deixou esse caminho e agora para andar um caminho contrário, um caminho de facilidade. A pessoa às vezes andava no caminho reto, estava sendo abençoada por Deus e agora ela decide, ou porque ela pressupõe que a bênção está demorando, ou que ela quer ser mais abençoada, né? Deixando bem claro que isso que eu estou dizendo está entre aspas, né? Ela vai para uma vida fácil, mente, engana. Ele diz também que você que tem um bom juízo, né? Você que tem um bom discernimento, você vai ter conhecimento que vai te resguardar daqueles que se alegram de fazer o mal e folgam com a perversidade dos maus. O que ele está querendo dizer? Que você vai ter elementos suficientes para te resguardar daqueles que se alegram de fazer a maldade e aqueles que não fazem maldade, mas são coniventes com quem faz. Né? Sabe, tem aquelas pessoas que têm prazer de fazer a maldade, mas tem aquelas que não têm o mesmo prazer, mas são omissas. Ele está dizendo que você que tem bom senso vai ser resguardado até mesmo, vai ser resguardado daqueles que fazem mal por fazer e vai ser resguardado também da omissão daqueles que concordam com a maldade. Versículo 15. Cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos. Ou seja, o caminho deles são tão tortuosos que eles acabam se perdendo por esse mesmo caminho. Eles estão tão longe da verdade que não percebem que eles estão colhendo a sua própria maldade, seus próprios desejos descontrolados. Né? Eu estou dizendo no capítulo 12 parece ser um pouco enfadonho, parece ser um pouquinho chato, mas não. É onde Salomão vai fazer duras repreensões. E o 16 agora começa, no capítulo 1 ele traz personifica a sabedoria como uma mulher. Agora ele vai dizer que essa falta de senso, essa falta de busca pela sabedoria também pode ser tipificado por uma mulher. Que mulher é essa? A mulher estranha. Mas você que tem um bom senso vai ser resguardado da mulher estranha, porque a mulher estranha lisonjeia com palavras, sabe? É aquela mulher, é aquela sensação, é aquele direcionamento perverso que com palavras lisonjeiras, ou seja, com palavras amáveis, vai fazer você querer te enganar, querer te desviar do caminho que é Deus. Que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Ou seja, ele começa a falar aqui de adultério, de prostituição, de apostasia. Salomão agora está dizendo que aquela pessoa deixou a aliança com Deus para se corromper com os desejos do mundo. É aquela pessoa que deixou o bom relacionamento com Deus e passou a ser infiel aos princípios de Deus ao qual ela conhecia. Mas você que tem bom senso, você vai ter dados o suficiente, você vai ter informação o suficiente para você se afastar dessa mulher estranha, que vai tentar te persuadir, que vai tentar te enganar com palavras lisonjeiras. Porque a casa, ou seja, o habitar dessa mulher é um habitar de morte. E os seus caminhos são para os mortos. Mortos aqui não são necessariamente pessoas mortas, mas são pessoas que estão vivas, mas estão inertes, estão totalmente inertes em relação ao pecado, porque o salário do pecado é a morte.
Ou seja, a recompensa do pecado é a morte dos seus sentimentos, é a morte da sua percepção de quem é Deus, de como é agradável servir a Deus. As pessoas que estão começando a se inclinar para a morte, que começam, e ele fala aqui de casa, ou seja, é a relação de habitar, ou seja, a pessoa está tão íntima do pecado, a pessoa está tão íntima desse relacionamento, que já passa a ser cotidiano, passa a ser coisa do dia a dia dela, já passa a ser algo habitual, de habitualidade. Ou seja, essa apostasia, esse afastamento de Deus já se tornou rotineiro para ela. E ela nem percebe. Ela começa, na verdade, a contradizer aquilo que ela acreditava até pouco tempo que era verdade. Mas você que se manter com bom discernimento, você vai ter elementos que vai te resguardar a sua fé dessas coisas. Segue aí o versículo 18. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Ou seja, ela se habitua para esse sentimento de morte e segue o caminho dos mortos, que estão passivos para esse caminho mau. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão para as veredas da vida. Ou seja, todos aqueles que direcionam sua vida para o caminho do pecado de maneira reiterada, torna habitual isso, não vão estar atentos para o caminho da vida. Ou seja, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, as pessoas que estão sendo direcionadas para os prazeres do pecado não estarão atentas para o cuidado de Deus, para o amor de Deus. Tudo isso que já foi elencado lá nos primeiros versículos. E quando você inclina o teu coração, quando você decide aceitar essa palavra, como Deus cuida de você. Mas isso é uma decisão pessoal. Tanto para você jovem, você adolescente, você homem, você mulher. Você que está assistindo esse vídeo, você precisa decidir isso. É uma questão de escolha. Não é um programa de rádio nem de televisão, mas você decide. Você escolhe o final. Você decide se inclinar para Deus, para o conhecimento que Deus tem, o relacionamento que você pode ter com Deus, entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ou você se dirige para esse caminho lisonjeiro, esse caminho que as pessoas, que a maioria dos que estão no mundo vão bater palma, sabe? Aquele homem, ou você decide amar a sua esposa e viver uma vida para ela, ou decide seguir o conselho que essas pessoas vão dando por aí, e tem mais de 2 mulheres, aí para você ser aceito por essas pessoas, você quer se inclinar para isso. Eu quero te dizer uma coisa, aproveitar esse momento, e a gente já vai estar chegando pro final do vídeo, o vídeo aqui já está com seus 13 minutos, é para dizer para você o seguinte: é melhor ser aceito por Deus. É melhor você fazer a vontade de Deus. É melhor você estar na graça de Deus do que estar no gracejo dos homens. Aí você começa a entender porque ele fala assim, para andares pelos caminhos dos bons e te conservarem nas veredas do justo. Ou seja, você pode optar. Ou se dirige ao caminho dela e não voltarão, não vão atentar. De repente você vai chegar num marco tão distante de Deus que não vai ter mais volta. Você não vai conseguir perceber o chamado de Deus para você. Você volta, deixa o caminho mal, vem pelo caminho que é correto. Ele diz assim, para andar pelos caminhos dos bons e te conservar nos caminhos dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Ou seja, vai ter aquele que anda pelo caminho correto,
vai ter uma habitualidade tamanha de fazer o que é bem, o que é reto, que ele vai ter permanência. Já viu que aquelas pessoas são tão ansiosas, toda hora fica em busca, eu disse, né? Eu já, relembrando aí o Salmo 1, sabe? O caminho do justo é como ele tivesse uma árvore plantada junto a ribeiro, mas o caminho dos ímpios não, é como palha, levada pelo vento. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Aquela pessoa cujo desejo dela sempre está desejando coisas novas, não tem firmeza de propósito de vida, sempre está em busca de um prazer novo, não vai ser íntegra, não vai se manter firme. Então eu vou pegar esse gancho de Provérbios, que é bem tenso, para explicar para você, jovem, você adolescente. Tudo é uma questão de escolha nessa vida. Você pode escolher estar aí entre seus colegas, ser o cara, né? Ser aquela menina super admirada. Mas a pergunta que eu te faço, a que preço? Será que para você ser vista como a menina mais descolada, você vai abrir mão de valores que até pouquíssimo tempo eram inestimáveis para você? Sabe? Você vai abrir mão de se resguardar para um casamento com o seu marido. Você vai abrir mão de ter um relacionamento saudável com alguém e vai se entregar para qualquer um. Vai namorar um aqui, um acolá. Você jovem, homem, que foi ensinado a ter respeito pela sua namorada, você vai abrir mão disso para ser conhecido como o cara que sai com todas? Mas eu quero dizer uma coisa, o preço disso pode ser muito alto. Pode ser desde da falta de paz na sua consciência, no seu coração, como até mesmo perda da sua salvação. Poxa, Tati, você sempre falou de uma maneira mais alegre, não, mas esse momento é um capítulo que requer uma seriedade bem grande. Eu quero deixar nesse momento entendendo que Deus quer falar algo bem sério com você. Então, abra sua mente e entenda que o Deus que é bom em todo tempo, e em todo tempo é bom, Ele é justo. Ele vai te recompensar segundo as suas obras, segundo as suas escolhas. Existem dois caminhos, mas eu espero que você decida escolher pelo caminho que é bom, pelo caminho que é reto, o caminho de se submeter à vontade de Deus. E você vai perceber ao longo desta caminhada, dessa escolha, que é um caminho também prazeroso, apesar de ter dificuldades e tudo mais, mas é um caminho de prazer e de alegria, de satisfação no Espírito Santo, diferente do segundo caminho, que traz um prazer imediato, mas um tormento que pode ser eterno. Que Deus abençoe você, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa. Amém e graças a Deus.